Mas eu quero saber de você em relação ao Pedro, ô Rafa. Seria justificável, né, esse tipo de sentimento de um familiar, de amigo, de uma pessoa próxima em relação ao Pedro e aos números do Pedro em 2022? Cara, acho que é uma forma mais, em vez de a gente ser comentarista de choro, a gente pode tentar entender como está acontecendo, o que está acontecendo com o Pedro esse ano. E aí eu também tinha muita expectativa em relação ao Pedro. Eu não sei se vocês lembram, na primeira entrevista do Paulo Souza, na condição de técnico do Flamengo, ainda em Portugal, ele falava especificamente do Pedro. Ele dizia que o Pedro seria um dos jogadores-chave desse esquema. E que o Pedro, naturalmente, com ele, teria mais chance. A partir daí, eu esperava o Pedro tendo uma sequência de jogos muito maior do que ele teve. Então, eu não sei que tipo de expectativa o jogador e a família dele criaram para se sentirem tão frustrados nesse momento. Eu acho que em algum momento o Paulo Souza até tentou fazer isso funcionar, tentou fazer o Pedro jogar juntamente com o Gabigol fazendo mais ou menos a posição de meia pelo lado direito, ou de atacante pelo lado direito, e o Pedro mais centralizado. Mas, infelizmente, isso parece que não deu liga. E o Flamengo voltou a ser aquele time em que disputam posição Gabigol e Pedro. E aí acaba ficando muito difícil para o Pedro, acho que por inúmeros motivos. O primeiro dele é porque o Gabigol é um ídolo, é um grande jogador, é um jogador muito regular. E mesmo não fazendo grandes partidas, eu não acho que o Gabigol está mal. E por outro lado, eu acho que existe uma coisa no Flamengo, já falei várias vezes, não é cornetando o Gabigol, mas eu acho que o Gabigol conseguiu criar um constrangimento a todos os técnicos que aqui passaram, a ponto de evitar ser substituído. Cara, se você pode evitar substituir o Gabigol, substitui outro. Porque senão ele vai abrir os braços, ele vai reclamar e tal. Com o Rogério Ceni isso era muito comum. Na época ele ainda colocava o Pedro, às vezes colocava até o Muniz entrou. Lembro uma vez que ele até justificou que o Muniz fazia uma recomposição um pouco melhor. E entrava bem. Entrava bem. Bom, o Muniz acabou se revelando uma boa surpresa, né? Não naquele Brasileiro de 2020, mas depois. Então, eu acho que pode ter muito dessa insatisfação. Só que uma coisa é a situação do Pedro no Flamengo, que você pode avaliar da forma que você quiser, e a situação que a imprensa trata a situação do Pedro no Flamengo. Eu mesmo aqui nas lives de sexta, junto com o Arthur, a gente está falando isso direto, cara. A gente já falou aqui um dia em que o Roger Flores, ao vivo, supôs que a diretoria do Flamengo estava sabotando o Pedro. Falou que havia ordem de cima para não colocar o Pedro em campo por causa daquele desentendimento em relação à Olimpíada. Cara, não é normal alguém pegar um microfone e falar um absurdo desse. Aliás, amanhã os comentários são do Roger Flores. Quem não quiser passar por isso, pode baixar o volume e ouvir na Dali. É o Bigode que está aqui amanhã? Pois é. Senão você vai... Estava perfeitamente ao lado de Rafael. Ah, que bom, cara. Porque senão você vai estar exposto aos comentários nada balizados de Roger Flores, eu acho melhor fugir. Por outro lado, a gente teve o Tita também, o Tita falou besteira. Nossa. Muita gente, muitos torcedores do Flamengo não gostam do Tita. Eu, pessoalmente, eu gosto do Tita, tá? Podem me julgar à vontade. Mas ele teve um momento metaforando dele, disse que a expressão do Pedro estava triste, que ele não comemorou muito um gol. E fora isso, várias coisas que a gente, como a imprensa vem tratando, reverberando, muitas vezes até sem informação, de maneira leviana, a situação do Pedro no Flamengo. E aí, muitas vezes parece, aí eu vou também, já que eles estão supondo, eu vou supor aqui do lado também. Eu não seria capaz de dizer se não existe uma intenção por trás disso, eu não seria capaz de dizer se esse desconforto entre Flamengo e Pedro interessa alguém que essas pessoas representam. Eu não sei, talvez o próprio Pedro. Então, eu acho que a gente tem que entender a situação do Pedro, se ele tem essa expectativa. Eu vou até trazer os números aqui dos últimos jogos, tá? Bom, que aí o Bigode já entra, comenta os números e já comenta sobre a mesma coisa também. E aí eu passo para o Bigode. Perfeito. Foram 3 jogos no Campeonato Brasileiro: Palmeiras, São Paulo e Atlético Goianiense.
Ele entrou aos 40 minutos contra o São Paulo e aos 35 minutos contra o Goianiense. Segundo tempo, é lógico. E na Libertadores, ele jogou 10 minutos contra o Sporting Cristal e 12 minutos contra o Tajeres. E na Supercopa, que foi outro grande jogo do ano, ele não jogou. Então, a minutagem que ele tem é lá atrás do Campeonato Carioca. Nos últimos jogos, Pedro praticamente não joga. Então, é uma coisa que pode incomodar o jogador e ele tem todo o direito de se sentir incomodado. Mas eu vou passar para o Bigode, então. E aí, em relação a esses números, ele pode seguir o comentário. Não, tá de boaça. Cara, eu vou ter minha opinião que eu já tive antes, né? Minha opinião ela é bem formada. Acho que não é normal, isso é danoso para uma empresa, você ter os 2 jogadores mais caros da história e só um jogar. Isso é um erro de planejamento, a longo prazo, tá? Acho que a curto prazo, beleza, era um time campeão de 2019, que tinha uma base toda estruturada, e você contrata o Pedro para ter essa alternativa. Ninguém contratou o Pedro para ser titular, tá? Foi para contratar para ter essa alternativa visando o ano de 2020. Mas a longo prazo, deveria ter uma ideia. Eu nunca, na Europa, você nunca vai contratar você vai ter um Lewandowski no elenco, você vai contratar um Benzema, vai pagar caro num Benzema e vai deixar o Benzema no banco. Não existe isso na Europa. Tá? Existe quando você contrata um jogador, o jogador não performa, independente de ser caro ou não, e você traz outro. Agora, 2 performando, não vejo isso, tá? Agora, também não quer dizer que o Pedro... Eu vou falar do Pedro também aos poucos aí, que o Pedro também, esse ano, o Pedro não tá legal. Mas a visão, eu acho que a visão da diretoria, o planejamento, parece que o Flamengo nunca tem um planejamento para ninguém. É tudo meio que no improviso. O planejamento, repito, com todos os treinadores que passaram pelo Flamengo pós-JJ, né, talvez eu nem vou citar tanto o Domenech, né? Que o Domenech foi... Mas, enfim, deveria ter tido essa pergunta. Deveria ter tido essa conversa. Ó, eu tenho o jogador mais caro. O Pedro é o mais caro, não é? A última vez que eu vi, o Pedro era o mais caro e o Gabigol o segundo, não era? Não sei, cara, não sei. Foi a última vez que eu vi, foi isso. Eu acho que é isso. Eu tenho o jogador mais caro da história, eu tenho o segundo melhor jogador mais caro da história. Os 2 são atacantes. Os 2 não são centroavantes fixos, tá? Um é, o outro não. Entendeu? Você tem... Eu gostaria de que você tem um projeto para jogar os 2? Independente, sim. Tô falando a partir do momento em que tem um merecimento, tá? Hoje eu nem acho que é tanto o caso. Mas, assim, a partir do momento em que há um merecimento, você tem um planejamento, você tem um esquema tático que compete isso, porque eu acho muita limitação, eu vou ser bem sincero, eu acho muita limitação de 4 treinadores que estão passando pelo Flamengo e os 4 não têm uma solução para isso, velho. Os 4, Raul e Ronaldo jogavam junto no Real Madrid. Lembra do Morientes quando o Ronaldo chegou? Não, o Morientes foi pro banco, mas o Raul também era atacante. Não, sim, o Raul, eu tô dizendo que era Raul e Morientes, né? O Raul se enquadra mais ou menos a característica do Gabigol. É um atacante que sai um pouco mais. E tem outros. A gente vai... Campeão alemão, Grafite com Dzeko. Claro que a maioria hoje a gente joga só com centroavante. Só com... A Juventus, até pouco tempo, adaptou o Mandzukic como ponta para botar ele e Higuaín junto. E eles foram bicampeões, se não me engano, foram 2 títulos com essa formação do campeonato italiano. O City está para anunciar o Haaland e o Arsenal já quer fazer oferta pelo poderoso Gabriel Jesus. Não, mas aí o City não tem centroavante. O City não tem centroavante. Mas assim... Para chegar um, sai outro. Então, assim, brother, eu acho muita limitação. 4 treinadores, 4 entrevistas, e isso não é colocado. Porque me parece, sim, ou é um ou é outro. Eu não acho nem que é o caso do Paulo Souza. Eu acho que o Paulo Souza tentou, sim. O Gabigol chegou a jogar na mesma linha que o Arrascaeta para, de repente, abrir uma vaga para o Pedro. O Pedro é que não está performando. Eu não acho nem que é tanto o caso do Paulo Souza, tá? Mas era o caso do Rogério Ceni, era o caso do Renato e era o caso do Domenech. E vou ser bem sincero, agora vamos lá. É o caso do dirigente. Agora eu vou analisar o caso, a visão do Pedro. Eu vou analisar a visão do Pedro. Vocês acham que durante esses 3 anos do Pedro, 2020, 21, 22... Já não era para ele ter saído?
2 anos e meio. Não. A primeira pergunta é: vocês acham que em algum momento ele não mereceu a titularidade? Em 2020, eu acho que sim. 2020. Com o Domenech. Sim. Com o Domenech, ele era para ser o titular no lugar do Gabigol. No lugar do Gabigol. Mas em algum outro momento, ele mereceu ser titular no lugar de outro jogador. E, mano, você vai lá e adapta. Vou ser bem sincero, eu nunca vi ninguém... Porra, vou falar a verdade. Eu vi o Paulo Souza insistir com o Everton Ribeiro, que não tava jogando porra nenhuma, viado. Eu vi insistir com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ano passado, tava uma água. E nego insistia. O Everton Ribeiro tá jogando agora os últimos 2 jogos. Há 2 anos o Everton Ribeiro não vinha jogando. Mas nego insistia. Eu até hoje não me cai na cabeça que Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. Nunca vi nenhum treinador ter convicção e falar assim, ó, não deu certo no jogo contra o Bangu. Vou tentar contra o Americano de Campos. Não deu certo contra o Americano de Campos, eu vou tentar contra o São Paulo. Dá uma sequência de 4, 5 jogos. Mas já vi dar 4, 5 jogos pro Rodinei. Eu já vi dar 4, 5 jogos para colocar o Everton Ribeiro jogando porra nenhuma. O Everton Ribeiro de ala. Eu não tô nem falando do Paulo Souza, não. Tô falando de todo esse processo, desde que o Pedro foi 2020 para cá, válido isso aí. Eu não vi. Então, assim, não entra na minha cabeça de que não dão certo, porque eu nunca vi. Eu vi darem chance 1, 2 jogos, aí não performar e tirar, desistir. Mas ninguém desiste assim do Everton Ribeiro. Então, eu acho muita limitação e acho que uma empresa não perdoaria isso. Eu vou fazer o seguinte, eu contrato o Rafael, é o salário mais caro da minha empresa, eu contrato o Rafael para ser gerente administrativo. Daqui a pouco me aparece uma outra oportunidade e eu contrato outro gerente administrativo que passa a ter o maior salário. Ou seja, os 2 maiores salários. Mas quando os 2 vão jogar, quando os 2 vão trabalhar, não conseguem trabalhar juntos. Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro. Você tem que abrir mão de um. Ou você vai ter que criar alguma coisa. Você vai ter que dar uma tarefa diferente para o Rafael para a gente conseguir performar dentro da empresa. Tendo os Isso dois. É um erro. Isso é um erro. Então, assim, ô Valdir, daqui a pouco a gente fala do papo que você quer. Bota aí no chat qual o papo que você quer e depois a gente começa. Eu vou Estamos no primeiro tema, Valdir. Faltam Valdir, pelo amor 2 de horas, Deus. 1 hora e meia de live ainda, meu parceiro. Calma, Valdir. Vamos botar um pouquinho a mão na consciência. Vamos botar a mão na consciência, vamos? Enfim, sobre o Pedro, eu acho que tô brincando, tá, Valdir? Mas um pouquinho de verdade também. Mas, um pouquinho só de verdade. Mas assim, galera, só para simplificar, porque o Valdir agora... Calma, Valdir. Calma, vou tentar acabar o mais rápido possível. No chat aí, ó, hashtag calma, Valdir. 25 segundos. Una, Vamos lá, ó. Então, assim, acho que há uma forçação de barra da imprensa paulista para mostrar que o Pedro está insatisfeito. No fundo, o Pedro está insatisfeito. A ponto de querer sair do Flamengo? Não. Mas eu acho que em determinado momento isso vai acontecer. Se isso vai acontecer esse ano, não sei. Se isso vai acontecer no final do ano, não sei. Mas em determinado momento, isso vai acontecer. O Pedro é jogador para ser titular de qualquer time do país, menos o Flamengo. Se a gente adotar que só pode jogar um centroavante. Porque o centroavante que tem aqui é um ídolo. Então, o cara vê esse potencial e é isso. Valdir, ufa, acabei.